Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Trabalhando a nossa série de finais, nós vamos para mais um episódio. Então, quando se trata de finais, os jogadores de xadrez é necessário que conheçam essa teoria, porque se não conhecerem a teoria de final, eles podem perder a partida. Aliás, só final não, meio jogo e abertura também. Como conhecer os temas táticos e estratégicos e aplicá-los na hora certa. Não pode perder tempo e as oportunidades devem ser aproveitadas. Mas, tratando-se de final, nós vamos nos deter aos finais de dama e rei contra rei, ou seja, rei e dama contra rei, torre e rei contra rei, mate de final de dois cavalos e rei contra rei, final de peças menores, final de dois bispos, é possível dar mate de dois bispos. Então é necessário que nós conheçamos, ou que os enxadristas conheçam essa teoria. E quando nós tratamos de final, ele é teórico, é você bater o olho na posição e já saber, aqui eu ganho. Sem precisar fazer 40, 50 lances para que a partida fique empate. Eu já assisti partida de xadrez como árbitro e percebi que às vezes o adversário está com uma dama e uma torre jogando contra o outro que tem somente o rei e não conseguiu dar mate. Fechou os 50 lances e não deu mate. Mas sabe jogar xadrez? Sabe. Só não conhece profundamente de finais, a teoria de finais. Isso é importante nós conhecermos. Inclusive quando é um final teórico, um mate teórico, posição lá que você ganha, tem que estar gravado na mente, é gravar o padrão. Olha, esse final aqui eu já vi, eu estudei esse final aqui eu sei ganhar. Então o nosso tema de hoje é um final com rei e dama contra rei. Não interessa onde a posição do rei fique. O importante é você saber conduzir seu rei e sua dama para dar mate no rei adversário. Se não conseguir dentro dos 50 lances, então a partida fica empate. Ou então repetir o mesmo lance 3, 4 vezes. Um exemplo: cheque, o adversário joga, cheque, o adversário volta, cheque novamente, o adversário volta, cheque. Então basta ficar nesse vai e vem 3, 4 vezes e se estiver anotado, chama o árbitro e a partida fica empate. Ou então, em movimentos diferentes, pode ser até 50 lances. Se não conseguir o mate dentro dos 50 lances, a partida fica empate. Mas nessa posição aqui, você consegue jogar e consegue dar mate no seu adversário? Quem estudou a teoria sabe que independentemente da posição que o rei fique, rei e dama conseguem dar mate no rei. O importante é que ambos se ajudem. Quando um for, o outro vai também. Vamos ver alguns lances aqui nessa posição e depois, talvez em outro vídeo, poderíamos fazer a partir de outra posição. Mas nesse momento, o lance sendo das brancas, ou o lance das brancas, não demora muito para dar mate. Tem que aproximar o rei do rei. E o rei preto tem que dificultar toda a manobra das brancas para evitar o mate ou para tentar um empate, que pode haver um empate também. Então ela vai ao primeiro lance aqui, rei B2, e as pretas, elas jogam rei 4 de dama, né? Dama tá aqui, pronto, chama-se rei D5. Então, o bispo, aliás, o rei vai se aproximar um pouco mais do outro rei
para tentar diminuir o espaço geográfico do rei. Ele vai ter que andar menos, tem que ganhar espaço. Quanto mais espaço o rei branco conquistar, menos espaço o rei preto tem. Então é como se estivesse trabalhando aqui a oposição, né? Vou me aproximar ao máximo, depois a dama chega. Então nesse lance, quando joga rei D4, esses foram os lances, né? Os primeiros lances. Olha aí, fechando aqui. 2, fechando aqui. E o terceiro lance, voltando para o centro do tabuleiro. Quanto mais estiver no centro do tabuleiro, mais dificulta a parada do mate. E nessa posição aí, a dama já pode entrar em ação, jogando dama, uma casa boa para essa dama. Pode ser aqui, vai dificultar um pouco mais. Não, acho melhor lance C6, porque corta toda a linha. Aliás, C6 não, é G, né? Aqui é G. G6. Corta toda a linha do rei, limita o espaço do rei preto. Se ele vier para D4, vai levar mate mais rápido, né? Então, para dificultar um pouco mais e tentar um empate, ele joga o rei em F4. E quando joga rei F4, hora do rei se aproximar. Então, o rei anda uma casinha à frente, vai tomando espaço, já limitou o espaço do rei preto com um lance só. Então, não pode vir, não pode voltar. E essa coluna está toda controlada pela dama, então o rei vai ter que procurar uma casinha para fugir. Qual seria a melhor casa para esse rei fugir nesse momento? Então ele tem somente uma. F3. Só tem F3 para andar. Procurou uma casinha em todos os lados aqui, não encontrou. Só tem F3. E quando chega em F3, a única casinha que ele tem, a dama começa a se movimentar. Que casa seria melhor para colocar essa dama para tomar espaço e controlar o espaço geográfico o máximo possível desse rei? Se vier, ele volta. Então só uma casinha à frente e resolve a parada. Ó, uma casa. Então ele tem uma e duas. Resolvendo ir para C7, que é uma casa boa para o rei, para tentar dificultar um pouco mais. Eu digo C7 porque se vier para essa casa aqui, ele já toma bastante espaço. Já controla tudo. Ou então, já controla o máximo possível de espaço e vai levar mate logo. Então, por isso que jogou C7. E quando joga rei C7, aonde jogaria as brancas? Ganhar mais um pouco de espaço. A dama entra em ação. Controla a diagonal. Tá aqui toda a diagonal controlada. Controla a coluna. E aqui está controlado pelo rei a casa de E3. Então o rei agora só vai ter o que para andar? 8. Somente o 8. Ou essa, F8, ou então E8. E colocando uma cilada nas brancas, joga, vamos lá, rei 8. C8 funciona? Qual seria o melhor? Qual das duas seria melhor? Analise aí. O que você acha? Qual das duas seria melhor? E8 está em C7. Seria melhor E8 ou seria melhor C8? Qual das duas seria melhor?
essa dificulta um pouco mais. Então, nessa posição, joga, rei joga, se aproximando, para E3. E agora chegou o ponto crucial. Olha a dama para onde vai. Pode? Quando joga para tomar espaço, joga E8. E8, leva mate. Não tem mais saída, né? Jogou E8. A vez é das pretas, só tem uma casa, então leva mate. Então nessa posição, como está, ao invés de jogar direto, é o F8, F1, joga esse lance, aí domina, volta. Se vier, aqui não tem mate que ele vai fugir. Então, e se jogar C7, a partida fica empate. Porque não tem mais para onde mover. Então, onde seria o lance da branca a partir desse momento? Qualquer casa, as brancas devem jogar na mesma coluna em que está. Pode ser uma casa atrás, duas, três, uma, até a linha inteira, porque obriga o rei a se mover. E quando o rei se move, é a única casa que tem, ainda foge. Então, nessa posição, tem linha de mate, né? Ó, joga uma casa. E agora? Domina, B7, e quando joga, tem o mate. Não pode sair, não pode capturar, não tem mais saída. Voltando aqui bem rapidinho para fazer uma recapitulação, a forma mais prática de dar mate é dominar, é controlar as casas para onde o rei possa ir. Diminui o máximo possível de espaço. Iniciamos com o rei, mas se iniciarmos com a dama, funciona? Funciona. Vai logo um dama, ó. Cheque no rei, o rei vai ter que andar, deixa tudo como está e se aproxima. 2. O rei vai andar. Se andar, e agora? Olha lá como funciona rápido. Vai para onde? Ou lá. Lá fica mais difícil. Pronto. Já tem linha de mate aqui, nem precisa. Se esse rei se aproxima agora da mate. Olha lá como é que funciona o mate. Se jogar direto com a dama, ainda tem um lance. Epa, e se jogar com o rei fica empate. Então, nessa posição aqui, quando joga nessa, joga lá, joga com o rei. Agora tem mate. Voltou ou à frente, tem mate em qualquer uma das duas casas. Então não interessa onde o rei esteja, onde ele estiver ele leva mate. Digamos que ele esteja nessa posição aqui, novamente, como dá mate. Aqui fica mais fácil ainda, ó. Corta toda a linha do rei, o rei só tem direito a andar nessa coluna. Para onde ele andar vai levar mate logo, logo. Ó. Se aproximando, retornando. Só anda com o rei, só vai andar para dar o golpe final. Agora tem golpe final. Onde o rei preto jogar, mate. Se voltar, tem mate.
Rei protege dama. Se for mais à frente, também tem mate. Rei protege dama. E se tivesse dificultado um pouco mais, quando estava nessa posição aqui, né, indo lá para o cantinho, a dama pode tomar espaço, vai mais, a dama também pode tomar um pouco mais de espaço, vai mais, agora somente o rei, ó. Um lance, checkmate. Uma outra posição de dar mate é quando fica frente a frente, rei está frente a frente e a dama entra na coluna. Então, checkmate. Se está lá, ó, nessa posição aqui, checkmate. Rei não pode capturar, está muito longe, não pode andar, tá tudo dominado. Se estiver nessa posição e a vez for das brancas, vai ter mate, mas vai ser em 2. Cheque, anda, checkmate. Essa é a posição. Tem mate aqui em 1? Não, só tem mate em 2. Tem mate em 1? Tem mate em 1. Mas se estiver nessa posição, só tem mate em 2. Como seria mate em 2? Cheque, mate ou mate. Ou então, volta, uma casa ou todas, o rei só pode ir à frente, checkmate. Então, esse é um final em que rei e dama encurralam o rei preto e dá mate no rei preto. Tipo de final que muitas vezes os iniciantes passam, não sabem fazer esse final. Iniciante, né? Aqueles que já estão mais acostumados, experimentados no xadrez, eles jogam e eles fazem. Agora o desafio é, para o próximo vídeo aí, mate com 2 bispos. Ou coisinha um pouco difícil, mas tem mate com 2 bispos. Então, se você gostou aí, deixe seu like e se inscreva no canal. Continue sendo um seguidor e aprimorando o conhecimento.